Vieira e hoje eu vim falar sobre Spencer. Na verdade, eu vim falar sobre como esse filme ele traz elementos de horror e assim, muita gente tem chamado o filme de drama. Tudo bem, a gente sabe que isso acontece com muita frequência e a gente sabe que, enfim, quando se pensa em um filme de biografia, o gênero do horror não é o primeiro que a gente vai associar a esse tipo de filme. Mas no caso de Spencer, alguns críticos começaram a dizer que é um filme de horror e honestamente eu concordo. Então esse vídeo é para falar um pouquinho do porquê eu acredito que Spencer ele é um filme de horror, ele traz muitos elementos de horror e por mais que seja surpreendente para você, vale a pena observar e analisar como esse filme ele faz parte do gênero, tá? Pra quem não sabe, Spencer vai contar a história da princesa Diana passando ali, né, as festas de fim de ano junto com a família real. Tudo isso ali numa época onde já se sabia que o príncipe Charles tinha um caso com a Camila, né? E que o casamento dele com a princesa Diana estava desmoronando. Então o filme ele vai mostrar um pouco desses últimos dias do casamento desses dois. É importante também pensar que essa biografia, né, esse biopic, né, como chamam esse tipo de filme, ele toma diversas liberdades, tá? Então, muitas coisas que você vai ver em Spencer não são a realidade, assim. A casa da família dela que aparece no filme, na vida real, naquela época, já não era mais a casa da família dela, servia para outro propósito. Então, assim, existem várias mudanças, inclusive muitas que dizem respeito à relação da Diana com a rainha, com o príncipe Philip, com a família real como um todo. Mas, nesse filme, a gente vai meio que ver todo um processo interno e psicológico dessa mulher. Então, é por isso que o filme consegue trazer tantos elementos de horror. Spencer traz elementos de horror em três vertentes que para mim são muito claras. O horror psicológico, o thriller e o filme de fantasma. A gente tem esses três subgêneros, digamos assim, né, do horror dentro dessa biografia. E todos três são até bem aproveitados. Eu acho que a história de fantasma poderia ser um pouquinho mais, mas assim, tudo casa e funciona muito bem, se tornando, inclusive, acho que da temporada um dos filmes mais assustadores até, sabe? É um filme extremamente angustiante e principalmente quando a gente começa a analisar o quanto ele tem ali de verdade, né? Porque querendo ou não, apesar de todas as liberdades que o diretor toma, não dá pra negar que a princesa Diana sofreu muito fazendo parte da família real, né? E, enfim, a gente sabe que ela virou um ícone, né? Ela é até hoje, uma personalidade que marcou a história, você gostando ou não, né? Eu não sou a maior fã da monarquia, mas não dá pra negar o quanto a história da Diana é importante, né? E assim, a Kristen Stewart tá indicada ao Oscar pela sua interpretação, eu acho que ela está maravilhosa. E fica a minha indicação, inclusive, para você assistir o filme. Se você tem preconceito com ela porque ela fez Crepúsculo, vá lá, assiste, porque ela tá muito boa como a Diana, tá? Pensando na indicação da Stewart, é até curioso, né? Porque a gente sabe, inclusive, que muitos filmes de horror não têm reconhecimento. E como essa biografia, ela é colocada como um drama, até fica mais fácil pensar, né, em como o filme ele foi lembrado. Só que na prática, por exemplo, a Stewart foi lembrada muito pouco durante a temporada de premiações. Inclusive, para muitos foi uma surpresa que ela estivesse entre as finalistas do Oscar, né? Enfim, essa é uma discussão para um outro vídeo e vamos focar aqui em falar nos elementos de horror que o filme traz. Se tem uma coisa que o filme traz e que eu acho que é um elemento muito forte dentro das narrativas de horror, é a questão psicológica. A gente tem ali a Diana
passando por muito estresse e meio que num confinamento, né? Ela não pode fazer diversas coisas e isso vai deixando ela cada dia mais paranoica. Então a gente tem um filme que traz muito do horror psicológico e do como isso, né, como aquele ambiente, as regras, o isolamento mesmo que, enfim, meio que obrigam a Diana a ter, fazem com que aquela mulher perca um pouco até da sua sanidade. E é até interessante observar quanto Spencer traz, por exemplo, como ele lembra alguns momentos, certos elementos que a gente encontra em filmes como O Iluminado, do Stanley Kubrick. Assim, tem toda essa questão mesmo, né, de como o isolamento vai fazendo com que a paranoia surja e isso vai criando uma tensão e vai gerando um incômodo que gera o horror. Outro elemento interessante, que aí vai muito do thriller, e lembrando que estão interligados, né? Toda essa questão do horror psicológico junto com o thriller, eles estão ali caminhando juntos, né? Em muitos filmes e em Spencer particularmente. A gente vai ver que esse isolamento que eu já citei vai fazendo com que a Diana fique mais e mais paranoica e ela comece a desconfiar de tudo e de todos, chegando ao ponto de não saber mais o que é realidade e o que é fruto da sua imaginação, na verdade da sua mente que tá ali um pouco perturbada. Não dizendo que a Diana estava maluca, mas a situação vai fazendo com que ela tenha esses momentos que a sanidade dela é questionada. A gente pode pensar, inclusive, no Cisne Negro, do Aronofsky, que traz isso de forma muito forte dentro da narrativa. Há quem também adore questionar se o Cisne Negro é um filme de horror ou não. Para mim, é sim. É um filme que traz os elementos de horror de maneira muito forte. E eu acho que se a gente for pensar no Spencer e quiser fazer um paralelo e pensar assim em como a gente pode encontrar isso até em outros filmes, o Cisne Negro é interessante. Porque, de fato, traz isso de maneira muito, enfim, gritante dentro da sua narrativa. Pensando em Spencer, a gente consegue ver do início até o fim como a mente da Diana vai ficando mais e mais transtornada por conta da situação, inclusive de como outras pessoas de fora, né, agem com ela e manipulam a personagem, inclusive, assim. Então é muito interessante encontrar esses elementos do thriller e do horror psicológico, e como eu já disse, andam ali um do lado do outro. Mas também tem um outro elemento do horror que pra mim é super forte e que, assim, por mais que não apareça o tempo todo, permeia ali a história, permeia bastante a história, que é a questão do filme de fantasma. Em determinado momento, no início do filme, a Diana encontra um livro sobre a Ana Bolena. Para quem não sabe, a Ana Bolena foi esposa, né, de um rei da Inglaterra, Henrique V, se eu não me engano. Quem vê pensa que eu não gosto de ler sobre a história da Inglaterra, a pessoa apaixonada, enfim, pela Guerra das Rosas, mas enfim. A Ana Bolena, né, ela foi casada com o Henrique V e ela foi morta pelo próprio marido porque ele queria casar com a outra mulher. Então, existem paralelos, obviamente, assim, gente, Ana Bolena, muitos séculos atrás, tá? Então, outra realidade, mas a monarquia já tinha todo esse peso, né? Que, enfim, tinha mais peso naquela época do que tem hoje, mas a monarquia manipulava tudo e o rei se achava acima do bem e do mal. E é isso, né? Ele tinha uma esposa, mas ele desejava outra mulher. E aí ele deu um jeito, né, de maquinar para que a Ana Bolena acabasse sendo decapitada. A gente sabe que a Diana não morreu dessa forma, mas algo que o filme faz é trazer esse paralelo com a vida da Ana Bolena. E em seus momentos, né, onde ela tá mais torturada, a Diana, no caso, ela vê o fantasma da Ana Bolena. E por mais que esses momentos não sejam realmente aterrorizantes, né, principalmente pensando em como a gente hoje em dia enxerga
a própria questão dos fantasmas, o filme não faz questão de que esses momentos sejam realmente apavorantes para o público, mas ele faz questão de que a gente consiga sentir o pavor da Diana. Então, é muito mais a relação que a gente tem com aquela personagem do que as aparições da Ana Bolena. Mas a gente não pode fugir do fato de que esse fantasma, essa aparição, né, surge ali em diversos momentos para a personagem principal. Essa ideia, né, de que Spencer é um filme de drama ou um filme de horror é uma discussão já antiga, né, dentro do audiovisual. O que configura um filme de horror? Existem muitas teorias, inclusive. Algumas pessoas dizem que o que faz um filme ser de horror é o medo. Outros vão trabalhar muito mais com a questão do monstro. E isso varia também com relação às épocas, né? E eu acho que, como eu já falei em outro vídeo, a gente também tem que pensar nos medos individuais de grupos sociais. A gente, durante anos, né, historicamente, anulou determinados grupos e não levou em consideração os medos e as vivências desses determinados grupos. Então, até os medos individuais de algumas mulheres, por exemplo, de alguns grupos de mulheres, eles são ignorados historicamente. E eu acho que é importante a gente pensar nisso também. Mas Spencer, para alguns, é esse filme que traz, né, os elementos de horror escondidos ali numa biografia. Eu realmente acredito que é um filme de horror escondido ali dentro dessa biografia. Por isso que eu quis trazer esse comentário mesmo, porque eu não quis dar spoilers nem falar demais sobre como esse filme ele traz em cena X ou Y esse elemento de horror. Eu acho que a discussão é um pouco mais ampla, mas fica aqui, né, a minha indicação. Vejam Spencer e prestem atenção nesses elementos de horror que existem no filme. E prestem atenção em filmes em geral. Tem muito filme que tá aí com vários elementos de horror, tropos de horror, que a gente às vezes ignora e fica achando que são filmes de drama, de comédia. E na verdade, não deixam de ser. Na verdade, são híbridos. E eu acho que Spencer é isso, um drama de horror. Então, comenta aqui embaixo o que é que você acha sobre isso. Se você não consegue imaginar que Spencer seja um filme de horror, se você acha, sim, que é um grande filme de horror e que te deu calafrios ou não, comenta aí e não esquece de se inscrever aqui no canal e de conhecer o meu Apoia-se, que quando você apoia o canal me ajuda muito a continuar produzindo vídeos por aqui. Então, é isso. Tchau!